Olá a todos e todos, bom, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Flávio Bispo, da disciplina de redes de computadores. Pessoal, a aula de hoje a gente vai tratar, né, de sistemas operacionais de rede, né, nomenclatura conhecida como o SOR. Como temos os sistemas operacionais clientes, né, o que vocês usam na casa de vocês estão usando os sistemas operacionais clientes, provavelmente um Windows da vida aí, o Windows 10, que já está batendo aí na porta aí o Windows 11, né, até o momento que eu estou gravando esta aula. Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje a gente tem que entender um pouquinho, né? Vou passar uma visão geral, né, bem básica sobre sistemas operacionais de redes. É importante para o profissional que vai trabalhar com redes de computadores conhecer esses sistemas, né, que são completamente diferentes dos sistemas operacionais que a gente está acostumado a usar dentro das empresas. Por exemplo, quando você é funcionário da empresa e você não faz parte da área de TI, não é um administrador de rede, é apenas um funcionário comum, né? Um funcionário que não trabalha com as tecnologias, é apenas usuário. Redes de computadores, é, a gente trabalha com sistemas operacionais, né? O assunto da aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos de computadores, né? Para a gente entender um pouquinho, né? Vocês já tenham visto isso talvez na disciplina de fundamentos de informática, mas é bom recapitular algumas coisas para poder a gente entrar em sistemas operacionais de rede. Bom, pessoal, o computador vocês já sabem do que ele é constituído, né? O computador ele é constituído por duas partes, o hardware e o software, né? Então você já sabe que precisa ter um sistema, que é a parte lógica da coisa, e a parte física, que são as peças dessa máquina. Então o hardware, pessoal, que são as peças, lá contém o processador, né? Que dentro do processador temos aí duas unidades, que é a unidade lógica aritmética, que a gente chama, que é a ULA, né? Dentro dos processadores, que é para fazer cálculo, e a outra unidade de controle. Temos aí as memórias, a memória RAM, né? Tem as memórias RAM e temos a memória aí do HD, né? O Hard Disk Drive, né? Então, eu não vou falar muito sobre esses caras aqui, porque vocês já devem ter ouvido falar isso na disciplina de Fundamentos de Programação, né? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito dessas tecnologias, me procure no plantão de dúvidas que eu consigo ajudá-los a auxiliar. Então, assim, a parte física, né, que são as peças, nós temos aí o cara que é responsável, o processador, que é responsável por fazer os cálculos, né? Ele que processa como se ele fosse o cérebro do computador. E as memórias que são aí de acesso, né? Ao dispositivo, por exemplo. Qualquer coisa que eu estou usando agora neste momento aqui na barra de tarefas do meu Windows, eu estou usando basicamente a memória RAM. E o que está armazenado por exemplo, esta aula, né, esse arquivo em PowerPoint que eu estou usando com vocês, que está armazenado aí em uma pasta dentro do meu computador, né, que eu ainda vou subir para o Moodle para vocês, está instalado neste exato momento no HD. Então isso daí não como que eu posso dizer, novidade para ninguém, né? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, pode me procurar que eu estou à disposição no plantão de dúvidas. Bom, pessoal, um computador vocês já sabem que é constituído pelo hardware e software. O hardware são os dispositivos de entrada e saída, né? Como o monitor, né? O monitor é um dispositivo de saída. Por exemplo, você está visualizando na tela o que você está solicitando para o seu sistema operacional. Aí temos a impressora, que se ela for impressora comum, não for multifuncional, ela é somente de saída, o teclado de entrada, o mouse de entrada, caixa de som, onde sai o som, saída, né? Microfone, entrada de dados, de informação. Então, webcam, entrada e saída, né? Enfim, temos aí os dispositivos de interconexão, que são placas de rede, né? As placas de rede, que é para placa de rede Ethernet, né? Aquela onde tem aquela entradinha
RJ45 aí do seu notebook. Quem tem notebook e desktop pode olhar atrás que tem uma entrada de placa de rede Ethernet e tem a placa de rede Wi-Fi também para notebook. Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe de dispositivos, é só para a gente ter aí um apanhado, né, do que se fala dos conceitos de computadores, né, de como tratar esse assunto. E no computador, ainda por fim, é o software, que aí é o sistema operacional. O sistema operacional é ele que controla todo o hardware da minha máquina, certo? Então todas essas peças, sem um software para poder interagir, né? É ele que sustenta aí todo o computador, né? É ele que controla todas as peças e traz informações para a gente em tempo real, o que faz com que o computador fique útil para a gente, né? Temos os drivers, que são a interação com o hardware, ou seja, todas as vezes que eu instalo um sistema operacional no meu computador, eu tenho que pensar nos drivers, porque é eles que fazem todo como que eu posso falar para vocês? A comunicação entre o software e o hardware. Então eu tenho que deixar esses drivers atualizados. Porque se eu não atualizar os meus drivers regularmente, possivelmente o meu sistema operacional tem algo que pode parar de funcionar. Mas, professor, meu notebook, como que eu atualizo os drivers do meu computador pessoal? Se o seu sistema operacional for o Windows, você vai lá no Windows Update e ele tem as atualizações recorrentes. Dependendo da marca do seu sistema operacional, por exemplo, o meu Samsung, ele já traz um aplicativo da Samsung que faz com que meus drivers sejam atualizados. Basta eu acessar o meu Samsung Update e ele vai encontrar os drivers, né? O drive da BIOS, drive de câmera, drive... Enfim, os drivers que estiverem desatualizados, eles fazem toda essa comunicação, certo? E os programas, os aplicativos que fazem a interação aí com o usuário. Então perceba, pessoal, que temos o software, sistema operacional, os drivers e os programas para a gente conseguir aí trabalhar com o sistema operacional. O sistema operacional, ele é o cara que faz toda a sustentação em cima do hardware, né? Então é ele que faz todo o controle. É como se você tivesse, como que eu posso dizer? Um computador somente com as peças, ele não serve para nada se não tiver um sistema operacional, né, aí controlando, fazendo com que o usuário possa ter uma interação, certo? Pessoal, então aqui eu estou aqui com sistemas operacionais clientes, né? Por que eu falo sistemas operacionais? Tem até um terminal antigo aqui, ó, né, do Unix, né, um sistema operacional aí baseado em Unix, Linux, enfim. Perceba que aqui a tela, eu printei até a tela do meu sistema operacional para gravar essa aula. Eu estou aqui com o Windows 11 trabalhando com ele. Estou aqui com o meu sistema operacional cliente. Percebam que o sistema operacional cliente é totalmente diferente de um sistema operacional de rede. Por quê? Porque o sistema operacional cliente, pessoal, é um sistema que ele já vem, que eu compro no o computador e ele já vem já instalado no meu computador. Basta eu acionar as configurações e eu consigo usar, e eu mesmo sou o administrador desse sistema. No caso do sistema operacional de rede, pessoal, ele fica, por exemplo, em um servidor dentro de uma empresa onde ele controla todas as máquinas clientes, se é que vocês conseguiram entender aí essa breve explicação que eu dei para vocês, certo? Então temos aí sistemas operacionais clientes Mac, Linux, Unix, sistemas operacionais Android, iOS, enfim, esses aí são para dispositivos mobile, né? Temos também dispositivos mobile, certo? Agora, pessoal, o que a gente vai tratar? Entrando um pouquinho mais sobre sistemas operacionais e conceitos de computadores, eu acabei de falar para vocês o seguinte, que nós temos aí a memória, CPU, dispositivos de entrada e saída, né? E temos aqui a base do hardware. Então, olha, o hardware ele vem primeiro, por segundo, aí ele vem
os drivers, né, que ensina aí o SO a utilizar o hardware, né? Então os drivers eles são como se fossem os controladores. Esse cara aqui, sem ele, você não consegue aí ter uma comunicação eficiente entre o sistema operacional e o hardware. Então nesse meio aqui tem que ter os drivers para poder, que eu acabei de falar para vocês, certo? Então e o sistema operacional, a função dele é gerenciar todos os processos, né, do computador. Então ele tem aí um gerenciador de processos que ele vai controlar todo o meu processo, quanto tem de processador, quanto tem de memória, quanto tem de o que está sendo conectado à minha máquina, se é um monitor, se é um teclado, se é um mouse, enfim. Quando eu conecto qualquer dispositivo no meu computador, seja ele, por exemplo, um pendrive, é um driver que vai ver, opa, foi conectado aí um pendrive na máquina e ele vai levar essa informação para o sistema operacional o reconhecer, certo? Espero que eu tenha sido aí didático para vocês. Bom, o conceito de computadores, né, ainda trata, né, do que poderia ser remoto, né? Agora aqui é mais interessante, né, vocês darem uma atenção, né, porque o que poderia ser remoto? O que é remoto? Remoto, pessoal, quando a gente fala em termos de informática, é algo que não está localmente, físico. Não estou trabalhando com essa máquina aqui, por exemplo. Eu, como presto serviço para uma empresa, eu tenho uma empresa aqui em um bairro e eu estou na minha casa. Da minha casa eu consigo controlar todos os processos, todos os computadores clientes que estão dentro dessa empresa. Isso é mais ou menos o meu trabalho que é remoto. Então daqui eu consigo dar alguns comandos como se eu estivesse dentro, na frente do computador lá do usuário, lá na empresa. Eu estou aí nesse momento prestando um suporte remoto. Bom, se a gente entender, né, podemos deixar aí partes do computador aí em uma sala e parte de outro computador, parte do computador em outro, né? Então aí a gente cria aí os acessos remotos, né? E o usuário ele tem a impressão que tudo está funcionando localmente. Neste exemplo que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: digamos que eu estou dentro da empresa, eu tenho lá 100 usuários que são 100 computadores. Eu tenho uma máquina, né? Minha, que é uma máquina administradora que fica dentro de uma sala de servidores, onde de lá eu consigo dar comandos, né? Eu consigo controlar todos os sistemas operacionais dessas 100 máquinas, né? E o usuário nem sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ele tem a impressão que ele está trabalhando com tudo como se fosse localmente, mas quem está mandando, né? Quem está administrando sou eu em uma máquina lá dentro da sala de servidores. Um outro ponto aqui, um pouco meio que vocês podem cair em contradição, né, e saber o que se trata mais ou menos, é uma extensão, né, que eu falo muito, que é a extensão Sol. Pessoal, Sol é a nomenclatura. No Windows, né, ou como em qualquer outro sistema operacional, para a gente identificar os arquivos de um computador, a gente precisa ter extensões, que são pontos PPTX, como o PowerPoint, eu identifico ele, claro, pelo nome do programa, mas eu sei que o PPTX ele é uma extensão que pertence a um arquivo PowerPoint. Tem também PDF. Muita gente vem falar, acha que PDF é o programa. Não, gente. PDF é o formato de um arquivo. Então as extensões elas são formatos de arquivo, né? Enfim, XLS lá do Excel. Cada extensão tem um formato para identificar algum tipo de arquivo aí, alguma função dentro do sistema operacional. E a extensão do Sol, né, que a gente chama, é feita através do módulo de redirecionado, né, interceptando as chamadas e encaminhando-os para o sistema operacional. Pessoal, esse tipo de extensão é o que a gente chama de script. O que é um script? Script é um pequeno programinha que a gente cria, né, dentro de redes, né, alguma linguagemzinha que a gente aprende aí como o VBScript da Microsoft,
que você pode disparar ele na rede, que ele vai fazendo algumas tarefas que são automáticas que você tem que fazer todos os dias. Por exemplo, eu quero fazer algo que o usuário dispare uma mensagem na tela do usuário assim que ele logar o computador, que ele chegar na empresa, algum recadinho, alguma configuração básica, algo que tenho que falar todo dia para o usuário, né? Logar lá no computador e dar uma informação para ele, a gente chama aquilo de script. Então a extensão Sol, né? Para quem tiver mais curiosidade, pode pesquisar um pouco mais, mas eu não vou bater muito nessa tecla. Eu acredito que vocês tenham entendendo o que mais ou menos isso seja, né? Então, os arquivos Sol, eles são usados para armazenar as configurações do usuário, né? Por um programa conhecido aí como o Macromedia, deixa eu lembrar, Macromedia Flash Play 6, né? Os arquivos de ponto .sol, eles podem ser entendidos pensando na função aí de cookies, né? Em uma página da web, né? Que armazena todos os dados e configurações de usuários, né? São objetos aí compartilhados, locais pelo Flash aí, que estão presentes no formato binário e desenvolvido aí acho que foi desenvolvido pela empresa Adobe, se eu não me engano, certo? Então, quem tiver um pouco mais de dúvida sobre esse tipo de extensão, pode pesquisar, tem muito material na internet a respeito dessas extensões Sol. Aqui eu estou querendo fechar com vocês para amarrar, né? Nós temos aqui, ó, sistema operacional que está em cima do topo aqui do nosso fluxograma, né? Temos os drivers que estão no meio e o hardware que estão aqui embaixo, né? CPU e memória. E por fim, esses caras aqui nós temos o usuário interagindo com os sistemas operacionais, né? Tanto através dos dispositivos de entradas e saída, para poder chegar sistema operacional para poder interagir com tudo isso daqui, o hardware e o software, certo? Agora vamos às arquiteturas, né? Quando eu falo em aplicações, pessoal, é um termo técnico para falar de sistema, de software, programa, aplicações, aplicativos, é a mesma coisa, né? Então, aplicações e o SO se comunicam por solicitação, ou seja, eu solicito algo e em seguida vem a resposta para mim, né? Toda vez que eu clico com o mouse em algum programinha, eu estou solicitando um aplicativo, uma informação, um navegador, qualquer coisa que eu interaja com o meu sistema operacional, abrindo um arquivo, manipulando, eu estou fazendo uma solicitação e aí vem em seguida a resposta para mim, né? São as chamadas ao sistema operacional. Agora, quando eu estou dentro de uma empresa, que eu estou no sistema operacional cliente, né, por exemplo, que eu estou tentando acessar qualquer coisa, eu não estou acessando localmente, mas a percepção, né, do usuário leigo é que ele está acessando a máquina dele localmente. Não, ele está enviando uma solicitação ao servidor, né? Uma informação que ele deseja. Por exemplo, imagina que tem uma pasta compartilhada em rede, né? Um arquivo compartilhado em rede através do servidor que o usuário comum consegue acessar aí dentro da empresa. Então, se eu solicito aí a informações que tem dentro daquela pasta e se todos os funcionários têm acesso àquela pasta, significa que eu estou acessando aí o servidor, certo? Então, a organização básica de um sistema operacional de rede, que é o SOR, funciona com base numa estrutura cliente-servidor. Exatamente isso. Então, o servidor é uma máquina que fica disponível para os usuários, né? Que só quem tem acesso ao administrador de rede, que eu acabei de falar. Ele é essa máquina, ela fica ligada 365 dias, né, o ano inteiro, 7 dias por semana, enfim, ela não pode ser desligada, né? Porque é ela que está aí servindo toda a infraestrutura da minha empresa. Então, tudo que eu precisar, eu vou pedir solicitação. Então, quer dizer que quando eu peço solicitação, eu estou onde? Eu estou numa máquina cliente.
e o servidor é que me disponibiliza aí os serviços e os recursos, certo, pessoal? Então, o cliente se comunica com o servidor para ter acesso aos seus serviços. Então, máquinas, hosts, computadores que eu estou dentro da minha empresa trabalhando, que eu como usuário comum estou solicitando alguma comunicação, eu estou dizendo que eu estou querendo uma informação que está lá no meu servidor, beleza? Aí, partindo aí dessa premissa, né, nós temos dois tipos de estações, né? O módulo cliente, né, tem essa nomenclatura, o SORC, o módulo cliente do sistema operacional, e o módulo servidor, né? Então, módulo cliente, módulo servidor. Eu estou na ponta agora, neste exato momento, com o módulo cliente. Por quê? Porque se eu acessar a internet, se eu digitar qualquer site, significa que eu estou saindo do módulo cliente solicitando algo a um servidor. Qual é o servidor? O site que eu estou pedindo acesso. Exemplo, digamos que eu quero acessar o UOL, o G1. Eu estou acessando os servidores, nada mais é do que acessar um computador que está disponível em algum lugar do mundo, né? Vou dizer assim, né? Porque eu não sei onde que está o servidor do UOL. E provavelmente esse acesso é feito através de um cliente solicitando e o servidor ele me responde. Certo, gente? É isso aí. Então, temos várias arquiteturas, mas eu vou falar da arquitetura P2P, né? Peer-peer, né? Peer-to-peer, para pá. Essa arquitetura é os dois lados que possui, né? O sistema operacional cliente quando solicita algo para o sistema operacional, o sistema operacional do servidor. Então, módulo cliente, esse C final, módulo servidor. Tenho aqui o programa, a aplicação, digamos que eu estou aqui no meu browser, né? No meu Google, né, no meu navegador do Google, solicitando uma informação, olha só a seta para baixo. Perceba que tem arquivos aqui do tipo sol. Lembra que eu falei de cookies? Por exemplo, quando pela primeira vez que eu acesso o UOL aqui no meu navegador, ele vai sair aqui ele vai procurar, né? Eu estou no sistema operacional cliente solicitando algo ao servidor. Então aqui, cliente, servidor. Primeira vez que eu fiz isso, vai demorar um pouquinho, né? Vai lá a requisição, né? A solicitação, depois vai vir a resposta para mim. Na segunda vez que eu fizer isso, o que vai acontecer? Eles já vão criar alguns arquivinhos aqui no Sol, né? Uns cookies, vou ter acesso mais rápido, né? A impressão que está mais rápido, por quê? Porque eu já acessei e aí já tem mais ou menos guardado aqui dentro do meu sistema operacional a informação que eu já tenho acessado esse site alguma vez. Basicamente funciona dessa forma aqui. Aplicação, sistema operacional, no módulo cliente que vai para o módulo servidor fazer a requisição. Aqui embaixo está todo o meu hardware controlado por esses caras, tanto sistema operacional cliente, sistema operacional servidor. Gente, e aqui ainda tratando da arquitetura, o cliente servidor terá, né, dos lados só e de um lado vai ter o cliente, o módulo cliente e o módulo servidor, né, que disponibiliza aí alguns serviços, né, que são alguns serviços no servidor que são conhecidos como sistemas de arquivo, por exemplo. Quando você tem um servidor, você pode criar toda uma arquitetura, né, dentro desse servidor para poder atender aí a infraestrutura da empresa. Então, sistema de arquivos, eu posso criar um sistema de arquivos para fazer compartilhamento de arquivos em um determinado departamento ou na empresa inteira para ter acesso. Por exemplo, posso criar um sistema de arquivos para criar uma pasta pública onde todos os funcionários acessam aquela pasta para poder conseguir trabalhar, né? Seja um PDF, enfim, tudo que eles quiserem compartilhar
entre os funcionários da empresa, está aí o servidor, né, com sistema de arquivos. Posso criar um servidor de banco de dados dentro da empresa, né, para trabalhar, manipular a informação aí da empresa. Posso criar impressoras em rede, por exemplo. Posso ter uma impressora dentro da empresa, onde eu compartilho essa impressora com todos os funcionários da empresa ou com aquele determinado setor. Se vocês observarem, gente, é muito mais fácil eu comprar apenas uma impressora e compartilhar ela do que colocar várias impressoras para cada, né, usuário. Eu consigo reduzir custos com isso, né? Tem o servidor DNS, né, um serviço de nome de domínio aí para poder, né, sustentar aí a minha infra, né? Tem o serviço de correio, o servidor de e-mail, né, correio eletrônico, de chats, enfim, sistemas web. Posso trabalhar muito sobre essa arquitetura cliente-servidor aí para mim atender a empresa. Mais uma vez, temos aqui um fluxograma, a aplicação, o aplicativo, solicitando aqui o cliente, né, no caso vocês, né, nós estamos aqui como cliente fazendo um pedido dentro de um programa. Ele vai e retorna a resposta. Então, essa consulta, ela vai para onde? Ela vai para o servidor. O servidor vai fazer o quê? Vai dar o comando buscar qual serviço, qualquer um desses serviços aqui. Digamos que o cliente quer acessar e-mail, né? Então, correio eletrônico. Cliente consulta o quê? O e-mail através de quê? De uma aplicação. Ele vai solicitar o servidor. O servidor dá o comando, achou o serviço, manda a resposta e manda a resposta aqui para o cliente. É bem tranquilo de entender isso daqui, né? Bom, então, dentro da arquitetura cliente-servidor, nós temos aí, né, o que a gente chama de dedicado e o de não dedicado. O dedicado, ele não roda aplicativos localmente, né? E a arquitetura cliente não dedicado permite você utilizar aplicativos localmente, além de prover os serviços de servidor. Pessoal, a arquitetura cliente-servidor, né, dedicado, quando fala assim, não roda aplicativos localmente, significa que a máquina do usuário, por exemplo, quando você está dentro da empresa, você não consegue instalar nenhum aplicativo localmente no seu computador. Então, isso é uma arquitetura cliente-servidor dedicado. Por exemplo, eu já dei aula em uma escola onde eu não conseguia instalar nada. Eu tinha que fazer uma solicitação para o administrador de rede para poder liberar ou ele mesmo instalar e os alunos conseguirem acessar determinada aplicação. Isso quando eu não consigo instalar nada no computador localmente, que eu dependo de alguém para me autorizar, chamamos essa arquitetura de cliente-servidor dedicado. Não dedicado, eu permite utilizar aplicativos também localmente e além de prover os recursos aí no servidor. Entendido? Ok. Então, pessoal, sistemas operacionais de rede, o que é? Qual é o conceito, né? É um conjunto de módulos, né, que amplia o sistema operacional, né? O sistema operacional comum, ele tem um limite, o sistema operacional de rede, ele é mais robusto, ele consegue controlar todos os outros sistemas operacionais com novas funções, né, utilizando os recursos compartilhados aí na rede. Então, cada máquina cliente terá sempre um sol local, né? Complementando por um sistema operacional de rede. Então tudo deve ser transparente, o módulo aí redirecionador, ele deve ser discreto para que o usuário aí não perceba que o recurso é remoto, certo? Então temos aqui uns exemplos de servidores. Temos os servidores de jogos, né? Que permite que vários jogadores joguem juntos sem que o sistema rode numa máquina, nenhuma máquina, né? Sem que o sistema rode na máquina de nenhum. Então, assim, nós temos vários jogadores jogando parecendo que está jogando localmente, mas o sistema não está ali
na máquina de nenhum deles, certo? Então tá lá dentro, tá lá em um servidor. Temos aí um servidor de backup que é excelente, né? Todos os dados do servidor, eles são replicados simultaneamente em outro servidor, né? Então, isso é interessante ter servidores de backup, né? Para você não perder os dados da tua empresa aí, né? É interessante entender um pouco mais sobre esses caras. Temos o servidor DHCP, que ele faz o quê? Quando a gente cria um servidor DHCP, vocês já tiveram mais ou menos prática aí no Packet Trace, que eu ensinei para vocês, que distribui os IPs na rede de forma automática, né? Se você não tiver servidor DHCP, não tiver essa tecnologia DHCP, fica impossível você acessar a internet. Temos servidor de sistemas operacionais, né? Que exclui a necessidade, né? Servidor de sistemas operacional exclui a necessidade da máquina ter um sistema operacional aí instalado localmente, né? Não exige não exige nem que a máquina tenha aí possua HD. Olha que interessante. Quando eu crio um servidor na empresa de sistemas operacionais, significa que o sistema, o Windows que você está usando dentro da empresa, ele não está instalado naquele computador, ele está instalado sim num servidor. Então você só tem o que a gente chama de imagem, né? Você só tem uma imagem do Windows aí no teu computador. Isso aqui é bem interessante também, né? Então, gente, é isso. Essa é a aula de hoje. Eu vou deixar esse material aí disponível também no Moodle para vocês e vou deixar aí um questionário, né? Qual é a vantagem de usar um sistema operacional de rede, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Vou deixar aí, isso aí vai ser como essas 5 perguntas aí será como o nosso trabalho 4. Vou entregar, deixar a tarefa aí, vou subir no Moodle para vocês depositarem, né? Pelo amor de Deus, me entreguem isso o mais rápido possível que vocês assistirem essa aula, porque eu vou deixar uma semaninha disso daí e vocês entreguem isso para mim, porque aí eu consigo avaliar como vocês entenderam a aula e possivelmente é o último trabalho aqui do nosso semestre. Então, qual é a vantagem de utilizar o sistema operacional de rede? O que serviços um servidor pode prestar em uma rede, a uma rede? Quais componentes de hardware e software podem ser distribuídos entre o lado cliente e o lado servidor? E pesquise e faça um resumo aí sobre as arquiteturas P2P, né? Cliente-servidor, dedicado, né? E não dedicado. E quais os sistemas operacionais de rede mais utilizados hoje no mercado. Então, essas são as 5 questões que eu quero que vocês desenvolvam. Pode fazer no Word, depois transforme em PDF e subam isso para o Moodle para avaliação. Certo, pessoal? Então, vocês já sabem o que tem que ser feito. Então, eu quero agradecer e qualquer coisa, estou no plantão de dúvida. Vou deixar aí uma semaninha para vocês responderem isso aqui. É isso, um grande abraço para vocês e até a próxima.